Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Boa tarde, está indo ao ar mais um Desobediência Sonora aqui pela Rádio Antena Zero. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais e, mais uma vez, apesar da pandemia, a gente está conseguindo trazer pessoas de outros lugares, sem ser de São Paulo, e a gente está muito empolgado. Bom, hoje quem vai falar com a gente vai ser a Vanessa. Ela é da Frente Comunitária da Resistência Popular de Alagoas, e o Hélio, que é da Federação Anarquista Cabana, que está dentro da CAB, e do Movimento de Organização de Base, né, do MOB do Pará. Sejam bem-vindos, muito obrigada por topar participar com a gente, por falar com a gente. E a gente trouxe vocês dois para contar um pouco sobre a campanha de luta por vida digna, que foi lançada em maio desse ano. É uma campanha assinada por mais de 50 grupos, organizações, enfim, movimentos sociais. E a gente queria trazer essa pauta para o programa para todo mundo conhecer e também dar um pouco de contexto do porquê que ela é tão relevante agora. Então, sem mais delongas, vamos começar. Se vocês quiserem começar falando um pouquinho sobre o histórico de movimentos contra a carestia, enfim, eu acho que seria legal para o pessoal entender que não é uma coisa de agora e entender que isso está dentro de uma luta histórica. Então, muito obrigado aí pelo convite, Georgiana. Estamos aqui, né? Eu sou o Hélio, né? Como foi apresentado. Estamos aqui em Belém, estado do Pará. E a gente está aqui um pouco para falar sobre a campanha pela luta por vida digna, né? E é muito importante a gente compreender, é importante falar isso, de que assim essa campanha, na verdade, ela é nesses momentos de recrudescimento da opressão, né? Contra o povo pobre, periférico, dos morros e das baixadas, né? Sempre acontece esses momentos de organização da classe oprimida, né? E aí, para a gente compreender um pouco, pegando um arcabouço histórico aí, para a gente tentar, pelo menos, evidenciar alguns pontos de que a campanha ela não nasce assim de nada, né? Tipo, a gente é uma reflexão que a gente faz de que a gente não está inventando a roda, né? Então, se a gente for tentar contextualizar e colocando aí num processo histórico até chegar hoje, né? Não vou me alongar muito, mas eu vou pegar dois pontos muito importantes só para a gente fazer esse link, assim. Existem outros, obviamente, mas, por exemplo, né, se a gente pegar lá no início do século XX, né, as condições de vida, principalmente para a classe trabalhadora, eram condições de, a grosso modo, a gente vive num país que, né, não houve uma mudança, mas essa mudança ainda não bateu na estrutura de forma significativa. Mas lá no início do século passado, no início do século XX, melhor dizendo, a gente vê, né, a gente estuda, pesquisa e faz essa contextualização histórica de que as condições naquele momento, né, eram precárias, né? Então, assim, de tanto de moradia, né, no seu lar, quanto no trabalho, né? Então a gente por exemplo, não dá para citar muitas coisas, né? Mas algo que é importante levantar, né? Que a greve de 17, por exemplo, a greve geral de 17, que teve o estopim, principalmente em São Paulo, né? E depois teve outros momentos de solidariedade e também de greve, ali naquele momento, em 1917, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Mas há em vários outros lugares do Brasil, né? Como em Belém, como aqui em Belém do Pará, por exemplo, 1913 e 1914 foram 2 anos de muito rebuliço da classe trabalhadora aqui em Belém, né? Então, naquele momento, há várias associações de trabalhadores, né? Os carroceiros, né?
os motoristas da antiga companhia elétrica do Pará, né, uma fábrica que existia, que só tem os resquícios da fábrica, ainda funciona algumas coisas, que era a fábrica de cigarro, né, que fica no centro de Belém, né. Então, a associação, o sindicato dos cigarreiros e cigarreiras, por exemplo, fecharam, era típico, né, que esses foram 2 anos de muito rebuliço, a galera fechava a rua por melhoria de condições de trabalho, né. Então, assim, e aí esse momento lá no início de 1910, 1911, 12, 13, 14, né, foram momentos foram preâmbulos, né, que foram acontecendo. Se a gente for pesquisar em outros estados, em outras cidades, o início dessa década de 1910 até 1920, né, foram momentos de muita luta, muita resistência da classe trabalhadora e dos oprimidos como um todo, né? E aí a gente percebe isso como um elemento, né, que a gente levanta, a gente traz isso como um elemento importante. Em outro ponto, por exemplo, existia aqui em Belém do Pará, né, eu vou dar esse corte mais assim da região norte, né, aqui de Belém, por exemplo, e aí subindo, avançando um pouco mais, né, por exemplo, na década de 70 e década de 80, 1970, 1980, no Pará, em Belém, principalmente, né, existia as comissões de bairro de Belém, que eram associações de bairro, né, e elas eram muitas associações. Então, os bairros naquele momento eram Tapanã, Icoraci, né? Então Guamá, Terra Firme, eram tudo área de expansão de Belém. O centro era consolidado, mas a área de expansão, né? Os outros bairros da periferia estavam em ebulição, né? Então essas associações, elas também levantavam era uma organização muito orgânica naquele momento. E aí tinha essas campanhas, acontecia a campanha também por conta das condições de vida da população que iam para essas áreas de ocupação, né? A galera chegava, ocupava as áreas porque o centro já era dominado, então tinha que sempre ocupar as áreas mais distantes do centro da cidade de Belém, e aí ia construindo, né, ia acontecendo todas as mazelas, né, de quem está na linha de frente de uma ocupação, assim, né? Porque não tem as condições necessárias, os equipamentos urbanos é longe do centro, não tem ônibus, não tem uma parte de coisa, não tem água, não tem luz, etc. A galera está naquele, né? Então, a Comissão de Bairro de Belém, naquela época, era um organismo que fazia esse processo de luta, né? E aí aconteciam, né? Tem documentos históricos aqui que a gente tem na internet, pode pesquisar, era que o avanço que a galera conseguia por conta dessa organização da luta, né? Então a galera ia lá, ia batendo e ia conseguindo fazer o avanço, né? Na resistência, né? De, tipo, melhorias na qualidade de vida, de moradia, assim por diante. Confesso que teve alguns pontos super importantes que foram colocados, né? E em 1917, na verdade, até décadas anteriores, existia muita dificuldade em todo o país, assim, de ter condições de custear a existência minimamente, né? Então, teve uma retomada também, e jornais, inclusive até jornais mais elitizados, assim, como o caso do Correio da Manhã e outros jornais, assim, mais, que não refletiam muito o pensamento e a realidade da classe trabalhadora, mesmo eles estavam noticiando as situações de alto custo de vida, né, naquela época, em 1917, imagina. Mas também tinha a Voz do Trabalhador, tinha outros jornais que já estavam também incendiando as informações sobre como é que estava a situação e também a partir dos próprios trabalhadores, né? Se devia principalmente a participação, assim, de muitos trabalhadores já nesses espaços, que eles já estavam pautando em vários espaços, comícios, desde manifestos também, como que as condições estavam cada vez mais difíceis. E aí, e tinham 2 elementos que eu acho que foram muito importantes nessa época, que, assim, ao mesmo tempo em que existia essa luta contra a carestia, naquela época, junto ao movimento sindical, mas também dentro dos espaços populares de associações, e aí tinha tanto pessoas que já estavam com a tradição mais política antiga, como pessoas que, enfim, não tinham essa tradição de participação em organizações políticas, tinha muita gente autônoma também, e que já estavam integrando muito
pelo direito, assim, de viver, né? De ter uma condição digna de vida. E aí existiam esses dois elementos, que era essa luta contra a carestia, né? Pelo direito de uma existência. Eles usavam muito também esses termos, né? Direito à vida, direito a uma existência, direito a um bem-estar e a liberdade. E, por outro lado, também aquele reconhecimento de que quem produz riqueza é aquele que trabalha. Por isso que quem trabalha tem direito de lutar por uma vida que tenha condições de existência. E então, assim, já foi eu acho que um grande marco, né, em 1917 para pipocar esses dois pontos. Inclusive, eu acho que coaduna muito quando a gente lança a nossa campanha, que a gente vai falar mais adiante, né? Mas quando a gente fala nossa força move o mundo, que também é aquele reconhecimento de que quem está produzindo riqueza é a gente que está trabalhando, né? Não são os que estão abocanhando o fruto desse trabalho. E aí também houve na década de 70, né? Na verdade, a gente sempre fala dessas décadas, mas antes de explodirem essas situações, como aconteceu em 78, né, na Praça da Sé, já vem acontecendo germinar dessas lutas muito antes, assim, em várias partes do país. Claro que quando vem uma situação assim como uma mobilização com mais de 20 mil pessoas numa praça em plena ditadura, a gente diz, temos que colocar esse marco. Mas antes disso, em 72, mulheres, que são mulheres da periferia, muitas eram donas de casa da Zona Sul de São Paulo, elas integravam um clube de bordado de uma igreja e elas começavam a se queixar ali, né, contra o aumento de luz, de água, de produtos mais básicos, de não ter condições de colocar as crianças na creche porque não tinha creche. E aí, passando a articular todas essas reclamações ainda nesses espaços aí, que era um clube de mães, né, elas passaram a articular essas reclamações e perceber que havia ali uma coisa muito errada em terem que lidar com a pobreza diante de um aumento de custo de vida cada vez mais exorbitante, salários congelados e itens de primeira necessidade faltando, né, o tempo todo. Então, assim, aí a gente chega em 1978 e encontra essas mesmas mães da periferia levando mais de 20 mil pessoas para Praça da Sé no meio de uma ditadura e também tem os registros de que elas levaram mais de 1 milhão de assinaturas para o general Geisel na época, reivindicando uma série de coisas, entre elas o congelamento dos preços desses produtos de primeira necessidade e também que os salários eles fossem mais altos do que o que tinha na inflação, né? No entanto, elas inclusive foram colocadas como se essas assinaturas fossem falsas, porque muita gente era analfabeta e a assinatura era feita da maneira como as pessoas conseguiam assinar, né? E, enfim, de qualquer maneira existiria esse tipo de deslegitimação de qualquer forma, né? E assim, não desmerecendo a importância de certas organizações da Igreja Católica, que também foram importantes, né, no sentido de articular e visibilizar a luta, porque elas estavam dentro da igreja, mas assim, a gente vê que em vários espaços históricos colocam muito o protagonismo da Igreja Católica, quando na verdade foram dessas mulheres que estavam nesses espaços da Igreja Católica e que, mesmo sendo analfabetas, donas de casa da periferia, e principalmente por serem donas de casas analfabetas da periferia, conseguiram colocar o gás na luta por enfrentarem mais diretamente as mazelas, né, provocadas por essa exclusão profunda, né? A gente segue vendo como, mesmo elas não conseguindo naquele momento que a reivindicação imediata fosse atendida, que foi a questão do congelamento de preços, não foi atendido, questão salarial também não, a gente vê como ainda assim foi gigantemente assim, potente e mobilizadora a luta popular, né? Ainda que ela não esteja nascendo dentro do chão de uma fábrica, mas assim, sendo um movimento classista, então obviamente acaba se encontrando também no movimento sindical, ela se potencializa a partir da luta popular. E aí é uma luta que acaba sentida também todas as camadas empobrecidas pela justiça social. Eles deram muito nome aos bois, porque ele faz a cobrança direta e reivindica o que está querendo e reconhece como aquele grupo que também está produzindo essa riqueza, que também está produzindo condições de existência. E aí é isso, né? Também teve a luta no campo, acho que só para
pontuar também, além dos espaços onde houve as lutas dentro das cidades e das grandes cidades também, houve as lutas dentro do campo. Coloco até o exemplo em Alagoas, em que na década de 80 já houve umas lutas de trabalhadores da cana-de-açúcar que estavam denunciando as situações de falta de possibilidade de terem uma roça no meio de uma situação de fome gigantesca, e latifundiários locais pediam que eles tivessem pelo menos um espaço para uma roça para subsistência. E então, assim, acabou sendo algo que pipocou em todo o país, e a partir dessas classes populares associadas também com alguns movimentos sindicais, né? Boa, muito obrigada. Vamos ouvir a primeira música, então, e a gente já volta, porque ainda tem muito papo para bater. Voltamos, então, e vamos continuar nosso papo, porque tem muita coisa, como eu disse, para falar. E, na verdade, é bem a continuação, porque a gente estava vindo de meio que um panorama histórico geral, mas eu queria que vocês trouxessem para a atualidade, assim, como que vocês estão vendo essas situações específicas no Brasil de hoje, assim. A gente sabe que é uma situação bem pessimista, mas eu acho que é legal trazer para juntar do porquê que a campanha nasceu. Jorge, então, a gente está hoje num momento assim, de gravíssima crise, né?
gravíssima crise política entre os de cima, com um governo de extrema-direita que, por si só, já está despontando, né, e normalizando cada vez mais o fascismo, e legitimando também que práticas autoritárias e de autopreservação aí do Estado assim, se mantenham em vários outros espaços. E assim, tem diversos detalhes que eles colocam, vários pontos melindrosos em torno de justificativa para essas medidas. Muita desinformação, né? Muitas informações que tentam justificar uma série de desajustes. E a gente percebe que sempre que existe uma construção para um desajuste novo, eles começam primeiro a atacar o povo pobre, né? E atacar todas as pessoas que estão nas labutas do dia a dia, porque você começa sempre desqualificando as pessoas que são mais vitimizadas por esse tipo de exploração, para depois começar a impor uma série de situações, como, por exemplo, o caso dessas constantes reformas trabalhistas que têm acontecido. Primeiro, a grande maior reforma trabalhista que mudou diversos artigos, assim, esvaziou bastante os direitos que foram conquistados, inclusive a partir de 103 anos atrás, né, com a greve de 17. Então, foi uma desconstrução extremamente rápida de direitos que foram conquistados com muita luta ao longo de muitos anos. Depois vieram outras reformas, né? A reforma da Previdência, depois veio a Lei da Liberdade Econômica. Aí, atualmente, também está nessa investida com essa medida provisória do contrato verde e amarelo, que também já é mais um esvaziamento do direito do trabalho, né, e dos direitos que a gente conquistou ao longo, que os que vieram antes da gente conquistaram ao longo de um centenário, e sempre utilizando várias falácias desavergonhadas aí para retirar esses direitos, sempre com promessa vazia de aumento de emprego. Enquanto isso, o subemprego continua aumentando. A gente está num país em que o subemprego ele tá maior do que a quantidade de empregos reais, assim. E além do subemprego, o próprio desemprego e a desistência mesmo de muitas pessoas de buscar empregos, né? E aí isso acaba criando vários tipos de ideias de que o desemprego não está tão grande assim. Quando muita gente está em situação de subemprego, não entra nesse número. Muita gente está em situação de desistir de procurar emprego, então também não entra nesse número de desempregados. É uma série de confusões de informações que também desmobilizam e dispersam, né? Hoje o Brasil está enfrentando também o 5º ano seguido em que a pobreza extrema só cresce. Aqui em 2020 foram mais de 170 mil pessoas que entraram na situação de pobreza extrema. E aí, assim, várias informações são colocadas para mais desajustes virem a acontecer, só que mesmo assim, aquela coisa, né, de que o ronco do estômago com fome não tem mentira política que consiga disfarçar, nem o juridiquês, nem politiquês que consiga disfarçar, né? E aí, dos seios desses movimentos de base, assim, as pessoas estão começando a dizer, olha, não importa, a gente, embora as reformas tenham acontecido lá alguns anos atrás, desde 2015, que tenham começado, e antes mesmo dela, né, desde 2008 já tenha começado a vir essa crise maior agora, nesse período, é agora que tem se sentido muito mais gravemente os efeitos da miséria, né? Então, assim, acho que um dos pontos principais de campanha da vida digna, que trouxe esse ponto da necessidade de ter uma situação de vida digna, além do alto custo de vida, foram todas essas situações, essas retiradas de direitos progressivas que vinham acontecendo e que a gente nem pensava em passar por uma situação de uma pandemia que a gente está enfrentando agora. E a gente tem enfrentado uma pandemia que acaba escancarando muito mais a total falta de interesse do Estado em minimamente cumprir com uma parte de sua obrigação de distribuir os recursos em prol dos direitos das pessoas que estão produzindo toda essa riqueza. E aí o que acontece? A gente tem a gente entrou numa pandemia dentro do país com um SUS totalmente desmantelado, com as unidades de saúde em condições totalmente lotadas, e uma dificuldade extrema de acesso até para as pessoas que trabalham, com a necessidade de isolamento social, que
que a gente precisa ter dentro de uma situação em que as pessoas não têm nenhuma uma condição básica de ficar de fato isoladas, porque a gente tá um monte de gente que está em condições de trabalho totalmente desmanteladas, que não tem direitos de trabalho e que se não sair no dia para trabalhar não vai conseguir comida na mesa. Então precisa ir para a rua todos os dias, o que quebra qualquer possibilidade de um isolamento necessário, né? Em todas as partes do país, a gente vê que os isolamentos nunca chegaram a ter um patamar solicitado, né? E aí aumentam várias dívidas, aumentam várias situações de corte de energia, corte de água. As pessoas acabam não tendo acesso ao básico quando se precisa de um mínimo de segurança para enfrentar um período de pandemia que está existindo agora. E ainda que não tivesse esse período de pandemia, vários outros tipos de situações já estavam acontecendo. Inclusive, enfim, a gente coloca a situação mesmo de violência policial que tem aumentado cada vez mais e que diante de uma situação em que tem se normalizado, principalmente através do Estado, do governo federal, essas milícias, quando a milícia ela chega dentro do Estado e ela acaba legitimando práticas milicianas e se fala disso de uma maneira normalizada, assim, acaba também reforçando essas condições, né? De que tá tudo bem chegar num lugar, tirar uma criança de dentro de casa e matar ela e depois esconder o corpo por várias horas, né? Como a gente presenciou com duas crianças, pelo menos, nesse período, e ainda, ou então outras situações em que se justifica uma guerra às drogas para conseguir também continuar matando o povo preto, o povo pobre, aumentando situações de ausências de direitos e etc. E aí diversas outras condições vêm acontecendo e vêm sendo justificadas ou vêm sendo apagadas. Só que quem está do lado, quem está sofrendo esses tipos de condições sabe a necessidade que tem de se organizar e de entrar dentro do contexto de luta, né? Então, assim, tem uma porrada de coisas assim, que a gente pode colocar sobre o contexto agora do país, e aí é isso. Não, pois é justamente isso, que esse panorama aí, é crucial. É muito importante, como a Vanessa falou, são coisas muito importantes, a gente precisa evidenciar e a gente precisa falar sobre isso. Ou seja, a gente não pode internalizar essas coisas de forma, isso é normal, isso acontece, sempre aconteceu, etc. Não, pô, a gente precisa, a partir colocou em evidência, né, essa fala da Vanessa, uma par de coisas que a gente, a grosso modo, a gente vinha vinha observando, né, esse panorama a gente foi engolido por tudo isso, justamente pela essa rapidez dessa informação / desinformação, porque é como se as coisas tivessem crescido de tal maneira, né? Mas a questão é que a gente vive num momento de hiper informação, são muitas coisas, e aí acaba deixando passar outras. Então, assim, quando a gente evidencia, como fez a Compa, é importante, daí a importância da gente estar inserido e a gente estar fazendo trabalho de base com a comunidade, debatendo com a comunidade, construindo laços de solidariedade e apoio mútuo, conversando, falando, fazendo formação, todos esses elementos, porque só assim a gente consegue criar um objetivo nosso, um objetivo da campanha é fortalecer, né? Na verdade, é fortalecer esses laços de solidariedade entre os de baixo. E aí esses laços, essas formas, essas outras maneiras de sociabilidade que a gente constrói no cotidiano, é justamente isso que vai nutrir a resistência, a força contra todo esse cenário de mazela, de criminalidade, de espolhamento da classe trabalhadora, né? Pisoteio do povo pobre, preto, né? Favelado, que está no morro, está na baixada, todo esse cenário a gente precisa
assim, é como se fosse ficar repetindo, cara. A gente precisa falar, a gente precisa debater essas coisas com a galera, porque do jeito que tá, não pode. Então, assim, a campanha, ela acaba surgindo, né, como eu falei no início, em momentos, assim, de avanço da repressão, da humilhação. Essa é a necessidade, é como se fosse até uma ação-reação, né? A necessidade da galera, da gente se organizar. Só organizado a gente consegue botar a mão no peito da elite e dizer, não, meu irmão, aqui vocês não... que nem eu gostaria muito de poder ouvir um momento, né, com uma frase que é muito massa, que os zapatistas lá nas comunidades autônomas no México, eles colocam, aqui nas comunidades, quem manda é o povo, o governo obedece, né? Então, é uma compreensão de virar essa mesa, de que não é, pô, a gente viu deputados, porra, dizendo assim, não, meu irmão, eu ganhei, vocês votaram em mim e tal, mas é o seguinte, eu não devo nada pra vocês. Porra, meu irmão, que onda é essa que a gente vive é descarado, né, cara? Então a gente fica assim, até indignado com determinadas coisas que acontecem. Aí, pô, como a Vanessa colocou, né, pô, ninguém esperava, a gente já vinha num processo sistemático, né, de esmagamento, né, dos direitos da classe trabalhadora, de processos sistematizados de violência, de humilhação, né? Porque quem é de baixo, meu irmão, sabe como é pegar a porra de um bonde lotado, meu irmão, para ir trabalhar. E aí a gente vem num processo agora de pandemia, e aí tem que pegar bonde, porque tem que trabalhar, tá ligado? E aí tem que correr o almoço para garantir a janta, e às vezes nem consegue garantir, né, cara? A maioria da população, né, de carteira assinada ou não, né, desempregado também, com essa pandemia teve sérios dificuldades para se manter, né? Então, por isso, a necessidade da gente criar esses laços de apoio mútuo para poder fazer ações de solidariedade. E aí vem a pandemia, e aí a gente vê o discurso do Bolsonaro nazista do caralho, a gente vê que ele coloca lá, e o Paulo Guedes disse assim, não, meu irmão, é o seguinte, não tem, e o governo não tem de onde tirar para manter o auxílio emergencial das mesmas condições e tá como não, meu irmão, tem que manter, doido, porque senão a galera agora é aquela coisa, né, como o governo é genocida mesmo, né, é a política da morte, né, tem que matar, e o processo é esse mesmo, né? A gente vê, por exemplo, as aglomerações na fila da Caixa Econômica, né? Parece que caiu como uma luva justamente não, é como se uma coisa assim maligna, não, vamos liberar o auxílio, mesmo com essa dificuldade, né? Vamos liberar o auxílio que o povo vai se aglomerar, e aí, porra, é aquela assim, obviamente foi só um devaneio que eu fiquei pensando assim, né? Por conta dessa aglomeração generalizada nas caixas, né? Como se fosse um processo, como se fosse uma etapa desse processo do governo genocida, né? O governo política da morte. Então a questão assim, cara, evidenciar essas coisas, mas eu acho que a gente precisa bater nessa tecla, né? Como a Vanessa colocou, né? O panorama geral, meu irmão, a gente tem que continuar batendo nessa tecla e falando e dialogando com as comunidades, que assim, dos objetivos do surgimento, né, dessa campanha é justamente esse processo sistemático que a gente tem visto, né? A gente pode colocar ali, se a gente quiser colocar fazer um recorte histórico, a gente pode colocar até ali, a partir de 2013, né? 2013, 2014, que vem um processo de deteriorização de vários direitos, né, da classe trabalhadora, do campo e da cidade, né? A gente vê isso. E aí, pô, só tentando analisar a partir de um certo tempo, porque senão a gente pode jogar muito para trás, né? Mas aí eu costumo fazer uma análise a partir de 2013 até hoje, né, como um panorama recente de destruição de todas aquelas garantias que, como a Vanessa colocou, né, pô, foi
conquistas no plural, de duras penas, né? De muito soco, muito tapa, muito sangue. E agora a gente vê tudo isso se esfarelar e aí não tem outra companheirada. A onda a mesma é a gente se organizar e tocar a luta, porque senão o nosso povo tá passando muito mesmo, tá ligado? Legal. Boa. Vamos pro intervalo então, e aí na volta a gente continua, porque a gente tem que falar da campanha ainda. Bora lá. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega!
Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, Mas meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Ih, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Esse é o Christian nome e Henrique primeiro, Pizza. cara. Meu nome veio primeiro, cara. Isso não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Isso é o caramba, sai daqui. Tá. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Voltamos com Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero e hoje a gente está com a Vanessa e com o Hélio, que fazem parte de organizações, enfim, que estão compondo a campanha de luta por uma vida digna. E a gente no primeiro bloco deu um pouco do contexto histórico e atual da relevância desse tipo de ação. E agora eu queria que vocês contassem sobre a campanha, como que surgiu, quem que está compondo, quais são os objetivos, enfim, espaço de vocês. Então, entrando assim, especificamente falando da campanha por vida digna, né, a campanha ela não nasceu assim de uma reflexão de uma cabeça apenas, ou mesmo de uma reflexão assim espontânea, né? Não. Essa campanha ela já vem sendo maturada, já tem alguns meses, e já tem, acho que, se não me engano, 6 meses ou ano, não estou lembrado bem agora, mas me fugiu. Mas tem um processo anterior a ela, que é de organização e debate profundo sobre justamente as pautas que são colocadas, né, pela campanha. Então, assim, são 13 pontos que são de fundamental importância. E parece são 13 pontos, parece que são muitas coisas, né? Mas a realidade ela é assim, mano. A realidade ela precisa de que a gente consiga tentar abarcar o máximo necessário para a gente conseguir fazer uma análise mais aproximado da realidade, né? Então a discussão ela se deu assim, pensando em várias coisas, em várias lutas, em várias resistências que aí a galera conseguiu compor aí nesses 13 pontos, né? Tipo assim, eu fico até pensando, eu falo, né? Tipo, parece até muita coisa, né? Pô, será que... Mas a grosso modo não, cara. A grosso modo são pontos de extrema importância que a gente vem conseguindo evidenciar, né? Como a gente já colocou nos blocos anteriores, né? Como a Vanessa também falou, né? Tipo, são
pontos que pegam, né, a classe trabalhadora, né, e toda a classe oprimida, né, de forma assim crucial, né, de maneira pega de cheio, né. Então não é à toa que a luta, por exemplo, melhor dizendo, esse momento que a gente está vivendo agora com a PL novo marco do saneamento, por exemplo, né, que me fugiu agora o número da PL, né, de que os caras voltaram lá a facilitar, na verdade, eles dizem que é a modernização do setor de saneamento, né, de distribuição de água e tratamento de esgoto do Brasil, né. Mas a gente vê que, na verdade, de fato, o que se trata é a privatização da água e tudo que deriva do processo de saneamento básico, né. Então, isso é um ponto crucial, né? Como é que o trabalhador, que recebe menos do que um salário mínimo, vai manter agora, né, valores altíssimos, né? Já mantém valores altíssimos de água e luz, por exemplo, e não tem o retorno, e não tem o saneamento básico, tratamento de tratamento de esgoto. Então, isso é um ponto que a gente levanta, porque do jeito que está, a gente vê que o processo de esmagamento ele vai ficando mais intenso. Então, assim, não adianta, não vou falar assim de todos os pontos, assim, acho que é importante a galera pesquisar, né? A gente tem aqui o site do Repórter Popular, que tem todos os pontos e tal. Mas, a grosso modo, assim, a campanha, ela é um momento de levante, né? Um momento de levante, a galera e todos os coletivos e movimento que acabam se encontrando, né? Por exemplo, tem não vou falar de todos a lista de movimentos coletivos e movimentos sociais, organizações que fazem parte da campanha. São muitos, né? Então, a gente percebe essa aderência. Não foi uma aderência vinda assim do nada, né? Tipo, vou aderir de forma automática a isso. Não, a gente tem feito propaganda, né? Tanto propaganda na internet como propaganda de rua, né? Que isso é importante, que aí a galera vê, olha, isso, tá acontecendo isso. E aí o que acontece, a gente vê que essa aderência não é por conta simplesmente da propaganda em si, mas sim, eu acredito que é por conta dos pontos que são levantados e são o programa de luta da campanha. Então, assim, eu acho que tem tido essa boa propaganda e boa aceitação, né, de movimento, de coletivo, etc. Então acho que... Alô? Oi. Estamos ouvindo, Aqui deu uma travada aqui de novo. Mas então, acho que seria interessante colocar alguns dos pontos, assim, porque eles estão influindo nesse cenário e também eles se entrelaçam bastante, né? Então a gente colocou no lançamento, né, no manifesto da campanha de luta por vida digna, foram 13 pontos, foi saúde pública e universal, a dispensa remunerada e renda social permanente, né, que a gente defende de uma renda digna, né, de pelo menos um salário mínimo e meio, mas esse valor a gente sabendo que está muito mais abaixo do valor que é apontado de que seria necessário, que seria mais de R$4.000 mensais para sustentar dignamente uma família de 4 pessoas, suspensão das contas, dívidas e penas, o direito a uma moradia digna, abastecimento popular, que é pelo menos o necessário de mantimentos assim, para merenda escolar e consumo em casa, né? O investimento público e a divisão da riqueza, contra o genocídio do povo preto, pobre e periférico, os direitos dos povos originários e das populações tradicionais, que inclusive estão sofrendo extremos ataques, né? Atualmente, mais um veto foi feito que vai dificultar ainda mais o acesso à água da população indígena, paralisação imediata da mineração no Brasil, reforma agrária popular e luta do campesinato, pelo fim da violência contra a mulher, contra o desmonte da educação pública e os direitos dos LGBTQIA+. Então, assim, foram 13 pontos que conseguem se entrelaçar muito também entre si e que todos fazem parte de direitos muito básicos, né, como o Hélio colocou aqui, e que a gente, dentro de uma condição extremamente diversa que é o Brasil, assim, ela tem sido pautada de formas muito, muito enraizadas, assim, são movimentos de organização de base e resistências populares que estão construindo a partir de seus solos, né? Então, assim, são demandas que são
também que esses 13 pontos eles acabam dialogando com essas demandas que são muito, muito locais também, em que pesa essa diversidade de condições que acontece num país como o Brasil. Mas assim, a gente vê, por exemplo, em estados que como a gente está diante de uma situação de pandemia, muitas dessas ações que estão sendo colocadas nos estados vêm junto com essas ações de apoio mútuo. Então, existem lugares em que está havendo uma distribuição de alimentos em espaços da periferia. Existem espaços que estão sendo feitos muralismos, fazendo essa reivindicação da luta por vida digna e colocando como a nossa força move o mundo também. Várias discussões, entrando também no território da internet, das lives, desses espaços. Eu acho que a gente aprendeu muito também com a história, quando a gente viu que desde o início do século e também junto com essas outras ações que aconteceram na década de 70 e 80, as pessoas, a luta por vida digna, que é essa luta que atravessa tantas condições, ela precisa ser escancarada, né? E ela é escancarada e ela também é ouvida de maneira escancarada porque ela é sentida por muita gente, ela é sentida por várias categorias de trabalhadores, ela é sentida desde as pessoas que estão no campo, a cidade, desde as pessoas que estão, em Alagoas, a pessoas que estão no sul, no sudeste de São Paulo, desde pessoas que estão, em lugares mais urbanos aos lugares que são mais isolados também. Então é uma luta que você, através de vários desses pontos, você acaba afetando diretamente quem está dentro do seio da luta popular, né? Então a campanha por vida digna também tem feito vários tipos de atuações. Eu acho que, como o compadre colocou, é importante que acompanhar no Repórter Popular tem sido divulgado de várias maneiras, como essa luta tem sido colocada em vários territórios e também pelas próprias campanhas na internet, né? E é isso. Legal. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Hélio. Vamos ouvir mais um som e aí a gente volta para o último bloco para se despedir. Até! Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero. Todo el mundo les saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los toreros que no hay patria, Dios ni rey.
aquel que mengua su obra. Banderas rojinegras, corazones trinoliendo, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojinegras, corazones trinoliendo, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojinegras, corazones sin aliento, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Voltamos. E Hélio, Vanessa, para quem quiser participar dessa campanha, como que faz? Como que está sendo a atuação local de vocês? Como que, enfim, as pessoas podem encontrar as organizações que estão compondo e ajudar a levar isso para frente? Então, assim, a campanha ela é extremamente abrangente, assim, não são só as resistências populares e mobs que estão assinando a campanha e participando dos comitês, né? Existem estados que têm comitês, existem estados que, além de resistências e mobs, também tem cursinhos comunitários que estão aderindo. Aqui em Alagoas, por exemplo, a gente na Resistência Popular começou, né? Mas aí a gente já tem um cursinho comunitário Quebrando a Banca que também está chegando junto. A gente já também falou com algumas pessoas que são de estudantes, grupos de pesquisa que também já estão conversando para talvez também chegar junto. Então, assim, existe só procurar mesmo dentro do seu estado. Pelo site do Repórter Popular tem os locais, né? Então já dá para tentar ter uma noção de por onde sair procurando. E se a sua associação ou enfim, coletivo quiser participar também, só assinar, pode ser um cursinho, pode ser só chegar junto dessas organizações. Aqui em Alagoas, a Resistência Popular tem realizado alguns tipos de lives, assim, falando um pouco sobre situações de saúde, depois vai discutir questões de educação e etc. Além das lives também foram feitas colagens de cartazes e a gente começou também a distribuir uns lavatórios comunitários que a gente conseguiu construir através de garrafão. A gente fez uns lavatórios também com água e sabão junto, que a gente coloca numa garrafa PET, e aí a gente instalou em alguns espaços de comunidade de Alagoa, da Zona Sul aqui de Maceió. E aí esses lavatórios, eles são comunitários, eles são literalmente abraçados pela comunidade e elas cuidam desses lavatórios para a prevenção, né, do coronavírus, e também a gente coloca os cartazes da campanha de luta por vida digna. Então, quem quiser procurar, só buscar pelo Repórter Popular. Aqui em Alagoas, especificamente, pode procurar pela Resistência Popular de Alagoas ou pelo cursinho comunitário Quebrando a Banca, que são os que estão assinando hoje. E também dá uma lida assim, atenta sobre quais são os pontos da campanha. É uma campanha que ela toca em todo mundo assim, que está lutando pela vida digna. Então, dá uma lida, dá uma olhada, e existem várias possibilidades de estar chegando junto nessa luta. Pois é, então, assim, só para reforçar, né, para quem quiser, a campanha está aberta, então procurar lá o repórterpopular.com.br/vida digna, e aí tem como entrar em contato, né, tá tudo escrito, entrar em contato para poder participar, para poder assinar a campanha, conhecer um pouco mais de forma mais territorializada no Brasil, né, porque o que a gente tem percebido, no momento que a gente lançou ela, né, é justamente esse processo de territorialização da campanha. Isso é muito bom, justamente por conta desses pontos, né, como a gente estava falando. Então, assim, repetindo, a galera quiser para ler, para conhecer, entrar em contato com o Repórter Popular, e aí de forma territorializada, né, em Alagoas, em Pará, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, né, Bahia. A galera é só procurar
né? Tem aqui a lista dos movimentos sociais, dos coletivos, né? De outras organizações que também fazem parte. E aí entrar em contato, né? Porque tem lá movimento de ação de base, aí tem Paraná, Rio de Janeiro, Pará, né? E aí entra em contato. E aí as coisas, a gente vai criando, a gente vai tecendo essa resenha aí de solidariedade. Por exemplo, aqui em Belém, o MOB tem feito aí teve feito campanha, né, de solidariedade, né, cara, principalmente no bairro da Pratinha, onde é a nossa, onde a gente trabalha, né, com a galera, no bairro da Pratinha, periferia de Belém. Então tem feito, a gente fez aí um kit, que a gente não queria simplesmente entregar a cesta básica, então a gente acabou fazendo um kit, né, que levou gel, álcool em gel, máscara, né, o panfleto da campanha e a cesta básica. E a gente fez isso, né? E também, tipo, o MOB dele tem feito atividades pelo Brasil, né? No Paraná também tem feito atividades de apoio, de solidariedade e apoio mútuo, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui em Belém. Então, assim, a galera que estiver ouvindo, massa, gostei e tal, é só procurar Repórter Popular, que aí a gente se encontra na luta, certamente. Legal, muito obrigada, Hélio, muito obrigada, Vanessa, por toparem falar com a gente, por apresentarem a campanha. E se você, então, está interessado, pode entrar em contato com eles. A gente pode deixar os Instagrams das vossas respectivas organizações para o pessoal procurar. E é isso, muito obrigada. E, bom, para você, ouvinte novo, que não sabe, nunca ouviu Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 16 horas, na Rádio Antena Zero, mas a gente também está disponível em vários lugares. A gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Megafono, que é um agregador de podcast. Enfim, você pode encontrar não só esse podcast, mas outros que fazem parte do Desobediência Sonora lá. Muito obrigada. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Valeu.